Olá, o humor como ponte para a crítica. O escritor Jefferson Assunção, nosso entrevistado de hoje, recorre à ironia para analisar a sociedade contemporânea. Com o romance A Vaca Azul é Ninja, ele busca várias referências literárias e filosóficas para falar da vida apressada, violenta e indiferente que vivemos. Jefferson detalha melhor esta visão em nossa conversa. Na Dica de Leituras, vamos falar de história e ficção na análise dos romances O Barbeiro de Vila Rica, de Fuad Yazbek, e As Mil Mortes de César, de Max Malman. Agora a gente conversa com Jefferson Assunção. Jefferson, você retoma o personagem de A Vaca Azul é Ninja 20 anos depois, né? Quer dizer, qual a diferença entre aquela de 20 anos e essa de agora? Olha, a diferença básica é, enfim, o nosso tempo é outro, né? Mudou muita coisa, tivemos mudanças culturais, tecnológicas, políticas, econômicas, né? E a personagem, então, a personagem de 1994, né? Uma personagem surrealista, ela acompanha, digamos, essas modificações, né? Quando eu lancei A Vaca Azul é Ninja em 94, enfim, era um outro momento, o Brasil era outro, né? E, enfim, a vida política do país era outra. Logo em seguida, eu fiz várias crônicas, né, aproveitando a personagem, que saíram nos jornais de Canoas, onde eu vivia, Canoas, no Rio Grande do Sul. E, enfim, então, com o tempo, a personagem foi, enfim, amadurecendo também, né? Então, hoje, A Vaca Azul é Ninja, em Uma Vida Entre Aspas, né, ela é uma atualização, uma certa atualização da personagem. Uma personagem que, enfim, ela tem alguns elementos que eu acho, assim, humorísticos e, né, irônicos, uma forma mais enviesada de tratar alguns temas, né? Quer dizer, não é de maneira frontal, não é a partir da sociologia, não é a partir da política, não é a partir, né, enfim, né, da ciência ou de qualquer outro ponto de vista, e sim a partir da literatura. Até porque eu considero a literatura um ponto de entrada importantíssimo, né? Eu acho que é um ponto de entrada para a realidade. Acho que a literatura nos possibilita, inclusive, o diálogo, né, com as demais áreas, né? O livro todo e a personagem é um diálogo permanente, né, da literatura com a sociologia, né, com a filosofia, enfim, né, com os temas principais, aí, digamos, da vida política e econômica do país nos últimos anos, né? Agora, você busca fazer uma espécie de análise bem-humorada da contemporaneidade, né? Quer dizer, pegar o que é esse ambiente, sobretudo cultural, sim, né? O seu personagem, aí ela circula por esse meio, ou pelo menos não circula, ele analisa esse meio a partir dos pressupostos das leituras dele, das supostas leituras dele. Como é que se dá esse diálogo aí? Pois é um pouco assim, uma síntese, mais ou menos, seria, né, uma vaca azul, né, louca, solta por Porto Alegre, né, apavorando a tudo e todos, em nome do que ela considera ser o verdadeiro, o bem e o belo. Obviamente isso é algo démodé, ultrapassado, é uma forma de se relacionar com a realidade um pouco em crise, né? É uma espécie de intelectual, digamos, afastado do mundo, por isso uma vida entre aspas, né, uma bolha. E a realidade toda se transformou tão velozmente, vem se transformando tão velozmente, que a sua forma de se relacionar, né, suas categorias, elas já não dão conta mais dessa realidade. Seja do ponto de vista estético, da sua educação, por exemplo, estética, seja, né, assim, o seu gosto, né, ela é excessivamente elitista, desde um ponto de vista do que ela pensa sobre a música, sobre a literatura e por aí, né, e por aí vai. E sempre, né, essa personagem, então, ela não fica mais, né, na sua bolha, ela faz essa volta às coisas mesmas. Essa é a grande característica da personagem, que seria um pouco assim uma extrapolação do mundo formal do conhecimento, né, ou da experiência estética, para uma correção do que ela acha que deve ser corrigido nesse mundo que ela considera em decadência, que ela considera, né, enfim, deturpado, né? De uma certa maneira, pegando aí um certo perfil aí de um intelectual que pensa, enfim, meio decadentista,
que acha que tudo está decadente, que a internet bagunçou com tudo, que a juventude não se comporta direito, que, né, enfim, que o conhecimento formal está sendo barbarizado e por aí vai. Então, a personagem traz esses elementos, né? Ela, de fato, assume um ponto de vista mais clássico, digamos, né? Em relação a isso tudo, essa mudança toda, mas, ao mesmo tempo, essas transformações vão colocando em crise, né, a sua própria relação com o mundo e a sua própria relação com essas coisas novas. Então, esse é o grande mote, assim, né? Eu acho que é uma alegoria, né? Até o Assis Brasil fala um pouco sobre isso na apresentação, né? Uma alegoria de um intelectual, digamos, uma espécie de intelectual que está ainda tateando, né? No caso dela, não tateando, mas batendo naquilo que ela acha que está errado, né? Ela vai muito para, enfim, numa linha da violência também, pegando, inclusive, uma coisa que é um pouco demais, digamos, na sociedade contemporânea, né? Que é uma banalização da violência, né? E essa banalização da violência, ela própria assume na sua relação né, com o que ela acha que está equivocado, né? E só retroalimenta, né, esse mundo violento, enfim, é um pouco por aí. Agora, o livro, ele tem referências assim muito pontuais e muito claras sobre Porto Alegre, sim, a geografia de Porto Alegre, as pessoas ali que circundam, né? É uma referência muito clara, muito... Isso, de certa forma, limita o personagem ou não? Essas referências, elas acabam... Eu acho que não. É falar da aldeia, né? Falar do que a gente gosta e do que a gente conhece. Acho que também ajuda a gente, né, a dialogar com o universal, com temas que, enfim, essas transformações culturais, tecnológicas, elas estão acontecendo no mundo todo, né? Então, isso, a partir de Porto Alegre, também torna, né, mais concreto, mais real a forma como ela se mexe, né? Uma coisa importante e interessante do livro é que ela recupera uma linguagem de quadrinhos e uma linguagem de desenho animado. É uma espécie de desenho animado caminhando no mundo real. Então, Porto Alegre fica muito concreta. Por isso a importância de tu colocar num lugar, né, num lugar específico, para que, enfim, tenha um mapa, tenha prédios, existe aquele lugar, mas essa personagem é uma espécie de desenho animado ali dentro, né? E uma coisa importante é que, por exemplo, essa linguagem do desenho animado da minha época, né, eu tenho 44 anos, quando eu era criança, os desenhos animados eram muito violentos. Eram desenhos animados muito politicamente incorretos, né? Esses personagens eram personagens, na verdade, que hoje a gente acha que não devem ser personagens para as crianças, né? E acaba sendo quase que um desenho animado para adultos, né? De uma certa maneira, a Vaca Zoeia Ninja é isso. Ela sempre foi uma personagem para adultos que trata, né, desses temas a partir dessa linguagem do desenho animado, a partir da linguagem de quadrinhos, né, em que, enfim, acho que se presta, né, se presta para dialogar aí até porque tem muita literatura, né, nesses lugares também, nessas outras linguagens, né, tem muita ficção bem feita, e é isso que eu, então, tento trazer para dentro da literatura. Seria mais ou menos como fazer desenho animado, né, escrevendo, né, escrever desenho animado. Né. Agora, ela termina tendo até a própria abertura, os títulos dos capítulos são referências a obras literárias clássicas. Sim. Né? E da filosofia também. Né? Sim. Dessa literatura, né? Quer dizer, isso também é uma forma de aproximá-la dessa literatura mais clássica, que é o que ela consome. Exatamente. Na verdade, esse é o instrumental dela, né? Esse instrumental dela é a referência que ela faz, né, às obras clássicas, mas que, né, dentro do livro sempre tem uma leitura enviesada, né, até porque ela ao se referir a esses textos clássicos, ela se refere a partir da sua leitura, que é uma leitura problemática, né, que ela não é ela é uma coisa importante da personagem, né, é que ela é uma vaca alucinada, ela ficou louca em determinado momento, ela tem um medo terrível, né, do mundo ao redor, daquilo que está acontecendo ao redor dela, né, e isso compromete, inclusive, a sua leitura de mundo, né, e também, a partir disso, então, a leitura do que ela tem
dos seus conceitos e dos livros clássicos da filosofia, por exemplo. Então, os capítulos são A Vaca e o Nada, por exemplo, né? Se referindo aí ao Sartre, mas também tem Carta sobre a Deseducação Estética do Homem e da Mulher, né? Tem, enfim, vários textos que vão se referindo aí a livros clássicos, né? Mas que, né, lidos aí a partir aí desse momento, digamos, da personagem, né? Agora, uma outra referência também é a questão do surrealismo, né? A própria personagem, ela tem essa conceituação surrealista, né? Há inclusive um início já, uma referência ao Campos de Carvalho. Campos de Carvalho. Né? Quer dizer, onde é que entra o surrealismo aí? Como é que ele desenha o seu personagem? Pois é, eu acho assim, primeiro que eu acho o Campos de Carvalho magnífico, né? Vaca de Nariz Sutil é uma inspiração, uma referência ao personagem 20 anos atrás, né? Enquanto, enfim, aquela imagem da vaca de nariz sutil, né? E o personagem, enfim, ela é um produto de da imaginação, né? Do J.J., que é o narrador, né? Que é um narrador que, interessante, ele é sempre um contraponto dentro do livro, ele é um senso comum dentro do livro, ele é quem tem medo dentro do livro, ele é quem acha que sempre é uma perspectiva exagerada dela, né, e que coloca sempre, sempre em contraponto, né, os atos, né, enfim, dessa personagem. Né? Mas é isso, eu acho que o surrealismo e, enfim, principalmente nessa proposta, né, que é uma proposta de trazer, né, esse desenho animado, de trazer essa personagem nessa textura para dentro do real, né, ela ajuda também enfim, a dar força para o texto, a fazer uma personagem de ficção interessante, pelo menos eu considero interessante aí para o mundo de hoje. Né? A relação aí, eu acho, né, voltando a dizer, acho que a literatura, né, possibilita pontos de entrada muito privilegiados para a realidade. Né? Acho que a literatura, quando ela, né, quando o jogo, quando bem feita, quando se organiza a partir de um texto, enfim, com potência, com capacidade de desvelar algo, ela ajuda também, né, a fazer com que a gente tenha aí essa complexidade necessária para dar conta do mundo de hoje. Eu acho que hoje, se a gente pensar que a gente vai dar conta de tudo que está acontecendo, seja, né, a partir da ciência política apenas, por exemplo, para entender o que foram as manifestações de junho de 2013, a partir da ciência política clássica, ou da sociologia, ou, enfim, do instrumental clássico que nós temos, isso não dá certo, sabe? Eu acho que hoje tem coisas completamente novas que a gente precisa enxergar de maneira mais complexa e junto, né, com vários pontos de entrada, com vários pontos de vista. A maneira dessa personagem, enfim, desse livro, é essa complexidade, ela se articula com esses outros pontos de vista. O que eu acho que é fundamental que está acontecendo nos dias de hoje é que a tecnologia, a internet, ela liberou uma potência de informalidade. E no Brasil, principalmente, um país informal, riquíssimo na sua diversidade, né, e com muita informalidade, essa informalidade estava aprisionada pela formalidade, seja do Estado, seja da educação, a formalidade da comunicação, estereótipos, né, que hoje estão colocados em crise. Então, existe uma pressão fortíssima, né, da informalidade para dentro dos espaços formais via tecnologia. A tecnologia foi fazendo com que hoje a gente tenha, então, se abriu, é como o Gilberto Gil diz, né? A internet veio para bagunçar tudo. E bagunçou tudo, a gente tem que agora também se reorganizar para ver como é que a gente pensa isso tudo que está acontecendo. E a personagem tenta, enfim, ajuda a pensar isso a partir da literatura. Agora, existe uma grande contradição nela, no personagem em si, que ela vem de toda uma leitura, que toda a leitura dela a leva para uma cultura pacifista. Sim. Né? Porque, afora o Cioran, que também não defendia a violência, ele defendia o pessimismo, é outra coisa. Né?
toda a leitura dela se volta a essa questão, até que, de certa forma, alimentou os conceitos da contracultura. Sim. Ela se forma nessa contracultura, mas ela age ali meio como uma espécie de Bruce Lee, aquele personagens dos filmes B dos anos 80, sim, 70, por aí, né? Quer dizer, onde é que se conceitua essa contradição? Você está corretíssimo. Ocorre que aconteceu algo em 2003, que foi um caso de encefalite espongiforme bovina nos Estados Unidos. E isso foi um único caso que teve nas Américas e deixou ela absolutamente tensa. Isso é algo que desencadeou nela uma tensão, uma ansiedade, né? Destrutiva, inclusive, e ao mesmo tempo que vai acontecendo essa transformação toda ao redor do mundo, ao redor dela, do mundo todo que ela... Então, de certa forma, isso tudo é um desarranjo da sua forma de pensar e exatamente essa tradição toda, naquele momento ali, ela vai se coloca em crise, né? Então, a personagem, ela vai se transformando, exatamente, essa é uma questão importante, né, porque ela vai se transformando a partir desse momento de crise, né, que ela, enfim, troca os pés pelas mãos, no caso, troca as patas pelas mãos, né, e vai nessa sua volta às coisas mesmas, né, e indo para uma outra perspectiva que jamais para o final do livro, um pouco mais otimista, ou eu diria bastante otimista em relação ao que está acontecendo, né, porque ela primeiro tem medo, ela reage a tudo que está acontecendo ao redor dela com muita força, né? Mas ao mesmo tempo vai vendo que tem uma coisa nova acontecendo. Essa coisa nova é a potência que ela enxerga nessa cultura colaborativa, a potência que ela enxerga nessa cultura do comum, né? E que, porque ela tem uma visão muito peculiar em relação aos meios de comunicação, é central, ela tem um incômodo enorme, porque, segundo ela, a mercantilização da comunicação e a excessiva concentração faz com que, segundo ela, tenha uma homogeneização do gosto e uma padronização exatamente de algo que a ofende enquanto indivíduo, que a ofende enquanto uma vaca que ela não pertence ao rebanho, ela é azul. E ela é ninja, ou seja, ela não é um homem bovino, ela não é simplesmente um homem massa, né, orteguiano. Ela é algo rebelado em relação a isso. E é aí que ela vê que tem um ponto de mudança, que é a possibilidade via cultura colaborativa, via cultura digital, cultura de rede, que amplia aí a sua, o seu mundo, oxigena o seu mundo, porque ela vê que tem aí uma potência, né? E, enfim, essa é uma transformação importante que vai indo para um final do livro mais aberto, mais esperançoso, digamos, né? Com medo, mas com esperança. Sempre com esse contraponto desse narrador, né? Que é um narrador que coloca esse contraponto, né? Espera um pouquinho, será que isso tá correto? Será que isso dá em alguma coisa? Será que essas transformações, que é o que a gente ouve muito, né? Será que isso não vai simplesmente acabar com a escola? Será que isso não vai simplesmente acabar com o formal? Será que não vai acabar com as instituições, né? O narrador é o medroso da história, né? Ele está sempre na retaguarda, né? E a própria vaca, ela entre as suas contradições, chega a liderar uma espécie de tribo nômade no Pampa. Sim, na Fazenda Nova Yasnaya Poliana. Na verdade, é um personagem que você usa o surreal para refletir a contemporaneidade. Em suma é isso. Em suma é isso. Eu acho que, enfim, é uma personagem, né, simbólica, alegórica, né? Muito alegórica, e com alguma poesia que eu acho que é importante, interessante. A coisa, por exemplo, da fazenda. Ser uma fazenda que também ela se move, ela não é uma fazenda parada, é uma busca sempre nessa tribo nômade de vacas, um lugar perfeito em que o Pampa se encontra com o céu, tu tem um total encontro, né, da terra com o céu, e que vai gerar aí um momento que é o mistério final, que é a questão ali colocada no fim do livro e tal, como algo revelador, né, do surgimento das vacas azuis, né, de onde é que elas surgem, por que surge. E surge
de uma maneira tão misteriosa como qualquer coisa surge, né? Vinda do nada. Maravilha. Jefferson, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado, mais uma vez, estar aqui. O escritor Fernando Moraes diz que a realidade é tão intensa que não precisa inventar nenhuma ficção. Outros escritores preferem partir da história para criar um mundo novo. E este foi o caso do escritor mineiro Fuad Yazbek, autor do romance O Barbeiro de Vila Rica, publicado pela Record. No livro, Fuad conta de Alexandre, um menino nascido durante o terremoto de Lisboa e que, 4 décadas depois, como amigo de Tiradentes, está em Vila Rica, assistindo e participando da Confidência Mineira. Fuad Yazbek faleceu pouco antes do livro ser publicado. Deixou, no entanto, um texto vivo, ágil e de intensa fluência de leitura. Em momento algum, nega qualquer vertente analítica do movimento histórico, mas conta do período sem os jargões acadêmicos e apagando mitos consolidados. Isso faz surgir homens reais, com os seus medos e suas covardias. Embora seu Tiradentes pouco se distancie do personagem histórico, não que seja plenamente heróico, até se reafirma como um homem de coragem, mas também ambicioso e vaidoso, um homem determinado, que compreendeu e redefiniu seu tempo. O romance histórico tem este poder de nos contar o passado de maneira mais divertida. Também oferece ao autor a possibilidade de recriar uma época. Neste sentido, segue Max Malman, que escreve sobre a Roma antiga. Seu mais novo romance, As 1000 Mortes de César, lançado pela Rocco, traz de volta Públio Desidérios Dolens, um ex-centurião e tribuno que caiu em desgraça, está na miséria e trabalha como guarda-costas do templo da deusa Cibele. Dolens pode dar a volta por cima se aliar a Titus Vespasianus, que sonha ser o novo César. Este enredo, Max traça uma linha paralela entre o passado e o presente. Seu romance busca falar da contemporaneidade, com suas traições e suas ambições políticas. Na verdade, para o escritor, o homem sempre foi o mesmo, vivendo antes ou depois de Cristo. Isso torna seu texto agradável e divertido, ao mesmo tempo que profundamente real na construção de seus cenários e da vida da Roma antiga. Um livro feito para divertir, ensinar e refletir. Um dos antigos, tão próximo dos nossos dias, O Barbeiro de Vila Rica, de Fuad Yazbek, e As 1000 Mortes de César, de Max Malman. O Leituras de hoje fica por aqui. Você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.